E aí, tudo azul com bolinhas brancas? Eu tinha um amigo que costumava dizer assim, né? Quando ele queria saber se estava tudo bem, tudo tranquilo, na boa, prosperidade, harmonia nos relacionamentos. Ele dizia assim, e aí, tudo azul com bolinhas brancas? Muitas vezes assim, não é? Mas outras vezes fica tudo cinza, não é? O céu se escurece. E parece que a gente não tem mais esperança. Se eu estou falando agora para alguém que está vivendo assim, um céu cinzento, escuro, que Deus conforte o seu coração e acredite, por trás das nuvens escuras há um sol lindo brilhando. Que Deus lhe ajude a ter essa confiança e essa esperança de que com a bênção dele você vai vencer o mal com o bem e vai prosperar. Quando nós passamos por adversidades, em vez de só lamentarmos e chorarmos, nós devemos louvar a Deus, revelando nossa inabalável confiança em sua presença, em seu poder e em seu cuidado. Inclusive, as dificuldades se tornam numa grande oportunidade para nós testemunharmos aqueles que não confiam em Deus. Porque quando você consegue louvar a Deus, mesmo quando está passando por reveses, isso mostra que o seu cristianismo não é apenas uma teoria interessante e bonita, mas é uma experiência prática de transformação da sua vida. O texto bíblico está aqui, Salmo 137, vou ler os versos 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Interessante, pensando aqui um pouquinho no contexto desse salmo. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. O título desse salmo aqui na minha Bíblia está Saudades de Sião. Em outras Bíblias, o título é Cântico do Cativo, porque essas palavras falam de um tempo quando os descendentes de Abraão, os israelitas, eles estavam passando pelo cativeiro babilônico, estavam vivendo em Babilônia, escravizados ali. E aí ele diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, e aqueles que nos oprimiram, eles nos pediam canções. Eles diziam assim, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Será que eles pediam que os israelitas cantassem? Era uma maneira assim de zombar deles, de desprezá-los, como que dizendo assim, vocês que dizem confiar no Deus de Israel, cantem agora. Desprezando, zombando, como a gente diz, tirando onda com eles, não é? Para humilhá-los. Ou será que eles pediam porque queriam realmente aprender os cânticos de Sião, os cânticos de Israel? Isso a gente não sabe. Mas veja a resposta dos israelitas. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eu penso que eles erraram quando deixaram de cantar e de louvar a Deus. Eles perderam a oportunidade de testemunhar da sua confiança e da sua esperança em Deus. Por isso que eu digo e insisto para você, os momentos mais difíceis da nossa vida são, em realidade, as melhores oportunidades para nós testemunharmos a respeito do poder de Deus. Você se lembra de uma experiência relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando a Bíblia diz que Paulo e Silas, dois missionários, dois pregadores do Evangelho, estavam presos numa masmorra, sendo humilhados por serem pregadores do Evangelho. Mas ainda assim, eu leio Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não é impressionante isso? No auge da dor e do sofrimento, tratados de maneira tão cruel e injusta, Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E eu quero ressaltar o finalzinho do verso,
E os demais companheiros de prisão escutavam. Os não crentes escutarão o seu testemunho e se impressionarão com ele, sobretudo quando perceberem que, apesar das dificuldades da sua vida, você mantém um cântico no coração e nos seus lábios, exaltando sempre a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos? Senhor, ensina-nos, Pai, a Te amarmos de todo o nosso coração nas nossas horas fáceis ou difíceis, nos momentos de alegria e de conquistas, mas também nos momentos de adversidades, de tristezas, de perdas, de reveses. Que aqueles que nos observam escutem, ouçam e vejam um testemunho de alguém que se mantém confiante em Ti, na prosperidade ou na adversidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.